Bom dia a todos, nobres colegas, vereadores, imprensa, população presente, os internautas que nos assistem aí nas redes sociais. Meu muito bom dia a todos. Eu, infelizmente, não pude estar aqui, presidente Joaquim, em exercício, na última quinta-feira, que foi uma sessão solene em homenagem às nossas mulheres. Infelizmente, nós tivemos um problema que eu vou discorrer aqui ao longo do meu pronunciamento, mas gostaria aqui de público dar os parabéns a todas as servidoras aqui dessa Casa de Leis, as mulheres palmenses, enfim, aquelas guerreiras que por hora cuidam dos filhos, do marido, da casa, são mulheres trabalhadoras. Os meus parabéns, os meus sinceros votos de muito sucesso e muita saúde. Como eu havia falado há pouco, inclusive já estava, na verdade, a caminho da Câmara de Vereadores na última quinta-feira, para cumprir o exercício, né, o meu dever, que é comparecer a essas sessões. Eu recebi um telefonema, vereador Etinho, de que o movimento do Sem Terra estavam invadindo uma propriedade de minha família, no município de Aliança, a 200 quilômetros daqui. Naquele momento, eu não pensei duas vezes, tomei o carro que eu estava e segui em direção à Aliança. Eu queria falar um pouco sobre esse movimento e sobre a situação de que o nosso país se encontra hoje. Ao chegar lá naquele momento, pude reparar e perceber que algumas mulheres que se diziam ser do movimento Via Campesina, que é um braço operacional do MST, do Movimento do Sem Terra, e naquela ocasião aquelas mulheres portando facões, foices, fechando uma BR, que é a BR-153, que é logo no acesso lá à nossa propriedade, com gritos, pneus queimados, e todas elas equiparadas com a equipe, e diga-se, uma equipe bem estruturada, de carros, caminhonetes, ônibus alugados, uma equipe de homens armados, dando todo o suporte operacional a essas mulheres. O que eu fico pensando, às vezes, é o porquê disso tudo. Por que aquelas mulheres que de longe, que jamais, que nunca foram do movimento Via Campesina, que a gente sabe que o Via Campesina é composto por mulheres camponesas, mulheres do campo. Lá naquela ocasião, quando a gente vê na televisão Via Campesina, a gente vê aquelas mulheres de chinelo de dedo, de chapéu de palha, aquelas mulheres de mãos calejadas. Mas o que eu pude ver na BR-153, lá na Fazenda Aliança, eram mulheres de tênis, e tênis Nike, dos caros, mulheres bem vestidas, mulheres que falam bem. Eu pude perceber que por trás daquele movimento haveria uma estruturação que não é comum dentro do movimento do Sem Terra. O que eu pude perceber, nobres colegas vereadores, é que por trás daquele movimento, daquela manifestação, havia sim a motivação política. E é aí que a gente perde. É aí que todos nós, tocantinenses, perdemos. No Brasil hoje, não falta, senhores vereadores, oportunidade para as pessoas trabalharem. No Brasil hoje, nós temos um sistema S que qualifica e dá oportunidade para milhões de brasileiros se inserirem no mercado de trabalho. Nós temos um SEBRAE que dá suporte aos micro e pequenos empresários do Brasil para que possam empreender, ter os seus próprios negócios. O brasileiro que quer trabalhar, ele tem os mecanismos para que possa ser inserido no mercado de trabalho. O que a gente percebe, infelizmente, é que no Brasil hoje, e principalmente nos últimos 2 governos do ex-presidente Lula, esse movimento teve a guarita do governo federal. O que a gente percebe é que o empresário, o empreendedor, o policial militar, o trabalhador que paga imposto, acorda cedo todo dia para trabalhar, ele não tem facilidade, ele não tem guarita. Agora, quem quer ser inserido no movimento que depreda a propriedade alheia, que invade
propriedades privadas. Esses tipos de movimentos, graças a Deus, hoje não tem mais a guarita do governo federal. Que a presidente Dilma, não votei nela, não apoiei, mas hoje reconheço o valor que ela tem para esse país. Porque tem dado valor, sim, aos produtores de alimentos desse país. Tem dado, sim, valor aos pequenos e microempresários desse país. Tem dado valor ao trabalhador de verdade desse Brasil. Não tem dado guarita para aqueles que não querem trabalhar e querem se inserir num movimento que depreda, invade e destrói as coisas dos outros. Quando você está em casa, Joaquim, presidente, e você se depara com uma pessoa dentro da sua casa armado, com a intenção de furtar ou de depredar a sua residência, o que você faz? Você chama a polícia. Você chama a polícia porque quando um cidadão entra na sua casa para quebrar ou para depredar, ele se transforma num bandido. E por que o MST, o Movimento do Sem Terra, hoje, age impunemente por todo o Brasil, depredando, destruindo, invadindo coisas dos outros? São bandidos. Quem invade, rouba e depreda é bandido. Se eu estou na minha casa com a minha família, com a minha noiva, e uma pessoa invade a minha propriedade, a minha chácara, a minha residência, ou o meu estabelecimento, aqui tem 3 empresários nesse plenário, se um cidadão entra na sua empresa, vereador Etinho, armado, com a intenção de depredar ou assaltar o seu estabelecimento, o que você faz? Você chama a polícia. O que a gente vê no Brasil hoje é uma proteção a alguns movimentos. Muitos deles são movimentos legítimos, sim, de trabalhadores. Alguns outros já deixaram a sua ideologia de lado há muitos anos. O que a gente percebe, vereador Valdo da GESP, com todo respeito a vosso partido, é que uma ala do PT, não estou aqui generalizando, ela atua por trás desses movimentos a fim de denegrir a imagem das pessoas, a fim de destruir o que é dos outros. O movimento do Sem Terra, se não tivesse a estruturação de uma ala do PT nos seus estados, ele não teria condição de depredar, de invadir e de destruir o que é dos outros. Nesse país existe uma lei que diz respeito à propriedade privada, que diz respeito ao direito de propriedade. Se você tem um lote, uma casa, isso é seu e ninguém pode te tomar. Se você tem uma fazenda, se você tem uma propriedade, que seja pequena, que seja média ou que seja grande, ninguém tem o direito de entrar, invadir e depredar. Graças a Deus, nesse país, ainda vigora o direito de propriedade. O que a gente percebe, vereador Waldson, e aí entra muito o porquê de Vossa Excelência estar nessa casa hoje, porque Vossa Excelência representa trabalhadores de verdade. Vossa Excelência chegou nessa casa de leis, falando de políticas e de propostas, para que esses trabalhadores que o senhor representa, que são os trabalhadores do Serviço Público de Palmas, possam ter melhores condições, mas trabalhando dignamente. Vossa Excelência ocupa aqui hoje, nessa casa de leis, uma cadeira de um ex-vereador que se furta dos seus, que na época, enquanto vereador, se furtava dos seus direitos, dos seus deveres, aliás, para ficar bancando essas atividades ilegais. Graças a Deus, vereador Waltz, Vossa Excelência está aqui hoje nessa casa de leis. E lá na Assembleia tem outro deputado que age da mesma forma. Eu repudio, nobres colegas, a atividade de um parlamentar ou de um ex-parlamentar que usa da desgraça alheia e da humildade das pessoas, neste caso dessas mulheres, para depredar, invadir e destruir. Eu repudio aqueles políticos que, em vez de trabalhar pelas pessoas, propor bons projetos, eles ficam maquinando por trás de pessoas humildes, para que elas vão na frente, é o famoso boi de piranha, depreda e destrói. Aí se tem um segurança dentro de uma propriedade e dá um tiro em um cidadão ou numa cidadã como essa, aí vira assassino. O proprietário do imóvel se torna um assassino.
ele está nada mais nada menos que defendendo o seu direito de propriedade. Peço o tempo da liderança, por favor. Concedido. Se esses líderes desses movimentos fossem à frente, na primeira fila, como era antigamente, porque antigamente os líderes, os generais, eles tinham honra e davam a cara a tapa e iam na frente desses movimentos. Mas não. O que a gente vê é que por trás existe um aparato gigantesco, políticos e ex-políticos, que bancam todo esse movimento. O que me tranquiliza, cidadãos palmenses, nobres colegas vereadores, é que os brasileiros, os palmenses e os tocantinenses estão varrendo da política esse tipo de político. Aconteceu aqui no ano passado e no ano que vem vai à prova esse cidadão que está lá na Assembleia Legislativa. Eu tenho aqui em minhas mãos documentos que comprovam que pessoas estiveram em empresas alugando ônibus e pagamento à vista em dinheiro, que tiveram abastecendo carros e pagando à vista em dinheiro, que tiveram dando armas, facões e foices na mão dessas pessoas humildes, que muitos deles não sabem o que faz. Mas esses líderes, que por trás desses movimentos, estão cientes e conscientes do que é depredar, do que é invadir e do que é destruir a propriedade alheia. Estão conscientes, mas tranquilos, porque não aparece, não dá a cara a tapa, fica só por trás maquinando. Nós vamos sim, eu e minha família, acionar judicialmente essas pessoas que lá invadiram. Antigamente, vereador Rogério Freitas, o MST invadia as propriedades que não eram produtivas. E isso é até válido, que é a questão da reforma agrária. Só que agora eles perderam o discurso e estão invadindo propriedade produtiva, que é o caso da minha propriedade. Nós plantamos soja, pino, eucalipto. E lá eles distribuíram panfletos falando que aquela propriedade era ruim porque produziam árvores e soja, que na verdade deveriam plantar era mandioca, arroz e feijão. Você pensa bem um negócio desse. Antigamente invadia porque era improdutivo, agora invade porque não está plantando soja, arroz, feijão e mandioca. Vamos fazer uma reflexão. Eu gostaria muito de compartilhar com vossas excelências essa questão do movimento Sem Terra. Acredito que ainda assim tem pessoas bem intencionadas em todos os movimentos desse país, os movimentos sociais que são legítimos, mas vamos dar uma atenção especial àqueles que estão agindo com má fé. Na minha propriedade, destruíram placas indicativas e um viveiro com 500 mil mudas. Essas 500 mil mudas eram para plantar floresta, árvores. E eles dizem que a senadora Cátia Abreu pratica o desmatamento. Ora, eu não entendo. Se lá naquela propriedade tivessem encontrado máquinas derrubando árvores, aí eu nem viria aqui hoje. Mas não. Encontraram mudas, 500 mil mudas num viveiro, que seriam destinadas ao plantio de árvores e florestas. E o que eles fizeram? Destruíram. Acabaram com tudo. Eu quero muito pedir a vocês, essa Casa de Leis, e os cidadãos deste Brasil, para refletir sobre tudo isso. Brasileiro que trabalha, acorda cedo, paga imposto, não tem valor. Agora, vagabundo que quer invadir propriedade privada, destruir e depredar o que é dos outros, aí tem a guarita do Estado. Vamos mudar essa realidade. Eu aqui externo o meu repúdio a essa situação e conto muito com o apoio dos nobres colegas para que a gente possa mudar esse Brasil. Dar oportunidade, sim, para quem quer trabalhar e para aquelas pessoas que querem ter um dia melhor. Aqueles que destroem, invadem e depredam o que é dos outros, não merecem a nossa atenção. Merecem, sim, o braço forte da justiça. Essa é a minha opinião. Obrigado a todos.